na maternidade. Mas vamos começar então sobre o MK Ultra. O que é o MK Ultra? O MK Ultra é uma forma de controle... Não é teoria da conspiração, existiu mesmo, existem provas. Existem provas porque a CIA, em certo momento, resolveu revelar que o MK Ultra foi um protocolo que foi utilizado no passado para controle mental de pessoas. Um protocolo real, documentado. Pessoas comuns ou soldados? Cara, eles usaram na guerra. Tá. E hoje, pelo que a gente pode ver, eles utilizam isso muito, principalmente naquelas chamadas marionetes do sistema. São celebridades, tanto da indústria da música, quanto de Hollywood. Celebridades políticas, marionetes políticas. E muitas dessas marionetes políticas, as quais eu estou falando, elas estão ali só para cumprir o papel. Esse papel é feito por pessoas que estão acima delas, controlando-as, né, pelo MK Ultra. É um controle mental e às vezes chantagem também, né? Você pega alguma coisa desse pessoal que eles não querem que seja revelado e usa isso como chantagem para controlar também. Geralmente essas chantagens eles fazem quando eles praticam um ato de iniciação em uma dessas sociedades secretas. Ou sociedades discretas. Então, eles pegam materiais que podem fazer com que aquela pessoa tenha a reputação totalmente deturpada e usam isso para, de certa forma, manipular essa marionete. Mas o controle mental ele é um pouco diferente. Tá. Como que eles agem? A gente falar um pouco de cinema, é o Soldado Invernal? Cara... Lembra? Você tá meio que dormente, tem alguma coisa no seu cérebro que é acionado por palavras ou por algum... Exatamente. Alguma coisa sonora, alguma coisa visual. A gente chama isso de dissociação mental. Tá. Como é que funciona? Eles pegam a vítima do controle mental e eles fazem com que elas passem por um certo trauma. Esse trauma vai fazer com que elas comecem... Qual trauma, por exemplo? Cara... A morte de alguém conhecido? Pode ser, mas na maioria das vezes são traumas físicos. Tortura. Pode ser um abuso sexual, entre outras coisas. Tá? São traumas pesados. Quando a vítima passa por um trauma como esse, ela começa a ter essa dissociação mental. É como se a mente dela fosse fragmentada. Aquele eu que ela nasceu, que ela conhece como ela mesma, acaba ficando... A personalidade dela começa a ficar no passado, meio que no fundo da mente, ela se lembra de quem ela era, mas uma nova personalidade é criada. Então eles utilizam símbolos, imagens, sons para criar uma nova personalidade nessa vítima. E aí, muitas dessas celebridades, você pode prestar atenção, elas têm alter egos. Nicki Minaj, por exemplo, tem mais de 15 alter egos. Quem que é Nicki Minaj? É uma cantora, é uma rapper americana. Tá. É uma rapper americana que hoje está sendo usada como controle mental e a maioria da população nos Estados Unidos tomou um susto nos últimos dias. Por quê? Porque ela começou a apoiar Donald Trump, que era uma pessoa que ela era contra, entendeu? Então, do nada, na semana passada, ela apareceu num comício lá e apoiando Trump, de mãos dadas com ele, falando que ela é a fã número 1 dele. Caramba. Então, a gente vê que é realmente um controle mental que as celebridades passam. Essa é a Nicki Minaj. E ela é bem famosa nos Estados Unidos. Tem milhões de seguidores. O Mel Gibson também tem um papo desse, né? Tem um alter ego. Vários. Se você puxar a celebridade, você vê que várias pessoas têm. Madonna, por exemplo. Madame X. É um alter ego da Madonna. Ela falou já isso sobre isso? Os shows que ela faz é com o nome de Madame X. Entendeu? Então a gente tem diversos. Um caso que era teoria da conspiração, agora se tornou realidade, é a Britney Spears. Qual que é a história? Ela tá muito estranha nos últimos tempos, né? Dançando com faca. Você já viu, né, os vídeos dela? Muito estranho. Chegou a raspar o cabelo uma época aí e virou uma outra pessoa. Qual é a história dela, cara? Por que ela ficou assim? Ela foi citada nos arquivos que foram revelados agora, nos últimos dias do Epstein, 115 vezes. Qual era a parada que estava associada a ela? Eles estavam fazendo estudos neurológicos, de acordo com os próprios e-mails e arquivos que foram liberados. Mas assim, estudos neurológicos nela e nos filhos é o controle mental. Então os caras estavam fazendo controle mental e relatando isso entre eles, na Britney Spears. Então, você vê, existe uma entrevista... Ela fez um sucesso absurdo quando era mais nova, de repente ela aparece assim. Você pode ver que existem músicas dela que ela fala I'm a slave
for you. Eu sou uma escrava para você. Entendeu? Então, tudo aquilo ali já é o processo dela trabalhando como escrava para essa elite que controla as celebridades. Cara. O intuito final disso qual é? Aí é que chega o ponto final da questão. É controlarem marionetes da indústria da música, de Hollywood, do sistema político, para que chegue até nós no final. Por quê? Eles são grandes influenciadores. Antes de existirem os atuais influenciadores que a gente conhece no Instagram, por exemplo, ou na internet, eles já eram influenciadores. Então, eles influenciam a todos nós, mas principalmente crianças, jovens, adolescentes, para seguirem as agendas que o sistema está implementando. E entendeu? Qual é o intuito de implementar essas agendas? Cara, vamos pegar uma agenda muito... Parece que do Epstein tinha alguma coisa com incentivar conteúdos trans para criança. Qual é exatamente. Qual é o interesse dele nisso? É exatamente isso que eu ia falar. O Epstein, ele foi um dos caras que estava investindo milhões no que a gente chama de agenda trans. Né? Por exemplo, Hollywood começa com atores ou atrizes que chegam lá muito bem aparentados, pessoas normais. Tá. Um jovem de 14, 15 anos começa a assistir aquela celebridade, vira fã, começa a gostar. Você pode ver que passam-se 5, 8, 10 anos, aquela celebridade ela muda totalmente de aparência. Ela acaba virando uma outra pessoa. Pô, eu esqueci o nome dela, aquela menina, aquela atriz que fez o filme do Crepúsculo. Ela mesma. Kristen Stewart. Ela foi uma atriz que começou muito bem, uma moça muito bonita, e você pode ver que hoje ela é completamente diferente. Ela é um grande exemplo disso. Deixa eu ver como ela tá hoje, não faz tempo que eu não vejo. Se você conseguir achar ela... Quando você falou isso, eu pensei em outra atriz aí, que eu não tô lembrando o nome dela, cara. O que ela fez? Mas tem o visual dela agora? Tem? Ah, deixa eu ver. Se você conseguir achar... Se conseguir também o antigo... ela antes e depois... O esquerdo é o agora, né? Tá mais andrógeno, né? Uma coisa mais... mas tem imagens piores. De como ela tá agora, né? O que eu tô querendo dizer, Vilela, é que isso faz com que um jovem que tem ali seus 14 anos, depois de alguns anos ele comece a crescer sendo fã de uma mulher como ela, é muito mais aceitável para ele se tornar exatamente como ela, porque ele vai seguir aquele padrão. E quando você olha ao redor, não é só ela, são vários que estão fazendo a mesma coisa. Então, quando chega em certa idade, para ele já está normalizado no mental dele que ele pode mudar de sexo ou ser um ser andrógeno, que é um ser que tem os dois sexos, que esse é o intuito final da agenda trans. O Epstein, ele estava investindo para que crianças de 3 anos já pudessem fazer essa transição de gênero. O que ele ganha com isso? Ele ganha um exército de seres andrógenos a partir dali. O Epstein também teve o interesse em fazer o quê? Em contaminar pessoas com seu próprio DNA. Então, cara, o interesse dele você vê, é assim que ela tá atualmente, pelo menos nos últimos anos, né? O Epstein, como você vê nos arquivos, ele é um cara altamente religioso. Por quê? Ele estava adorando fervorosamente um deus pagão que se chama Baal. Tem registro disso? Tem. Ele tem inclusive uma conta bancária com o nome de Baal. Quem que é Baal? Baal é um deus muito citado na Bíblia, né? Muito citado no Antigo Testamento, que era considerado um ser andrógeno também. Hoje, a máscara moderna de Baal é o tal Baphomet. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. O que tem? Qual a relação? É um bode que representa a dualidade. Vê se acha pra gente. Ele representa a dualidade. A dualidade veio desde o princípio, de Gênesis. O pecado de Adão e Eva foram com que eles comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Baphomet aponta para cima e para baixo. Ele é metade humano. Tem uma imagem com as mãos dele, que até com a foto do Felca os caras falaram da relação. Eu vi esse vídeo. Puxei essa daí. Na hora que ele postou, acho que foi a primeira pessoa a postar. E assim, Baphomet é um ser andrógeno. Ele é metade homem e metade mulher. Ele tem o falo masculino, mas tem seios femininos. Então, o princípio dessa androginia... Só que hoje o Baphomet é uma máscara para Baal, que também era um ser andrógeno. O princípio dessa androginia, qual Epstein estava
adorando ali vem de Baal. Então é por isso que ele quer pessoas trans. Para eles acreditam que um ser andrógeno quase que alcançam a tal iluminação. Então a pessoa para conseguir alcançar a taxa de natalidade também, né? Também uma forma de controlar a população. É esse mesmo. Tem seios, tem falo, tem uma mão para baixo, uma mão para cima, cara de bode, né? Chifre de bode. O que é aquilo em cima? Tipo uma coroa? O que é? Ele tem os 2 chifres, né? Tem como se fosse uma coroa ali mesmo. Né? São asas de anjo, mas na verdade é um demônio, entendeu? Então. E tem coisas escritas em latim, talvez, nos braços? Sim. Solve e. Não dá para ler. Parece que é Coachella. Depois vê a tradução do que seria. E tem um pentagrama na testa, né? O pentagrama, ele é um símbolo de invocação. Ele entra no que a gente chama de geometria sagrada. Os maçons na maçonaria, muitos vão negar que eles veneram Baphomet. Mas os caras, eles utilizam toda a simbologia. Por exemplo, utilizam o pentagrama, eles falam sobre o bode abertamente, os quais eles contam os segredos deles para o bode. Existem relatos de ex-maçons que quando a pessoa chega no 29º grau, porque a maçonaria vai até o grau 33, quando ele chega no 29º, ele precisa decidir se ele vai fazer a adoração de Baphomet para ir até o último grau ou não, entendeu? Então, quando a gente fala sobre esses assuntos, no final tá tudo interligado. Baal? Esse é Baal. Mas existe outras imagens de Baal. Por exemplo, nessa semana, eles queimaram, os iranianos queimaram uma estátua de Baal num protesto que eles estavam fazendo contra os Estados Unidos e contra Israel. Se você conseguir essa imagem deles, antes deles queimarem, porque Baal vai estar representado como um bode também, entendeu? E onde é que tudo isso se encaixa? Por que a gente começou a falar disso? Porque é um ser andrógeno, homem e mulher no mesmo corpo. Epstein tinha contas bancárias em nome de Baal, e Baal, ou Moloque nas escrituras, é aquele que recebia sacrifícios de bebês. Então, Baal e Moloque é a mesma coisa? Baal e Moloque, teoricamente, eles são diferentes, mas muitas vezes Moloque também é citado como Baal, então existe uma mistura nisso tudo. Às vezes eles fazem um sacrifício a Moloque, mas estão fazendo para Baal, entendeu? Tá. E quando a gente fala sobre Epstein, aí a gente vê toda essa parte ligada de sacrifícios, de tudo isso que eles estão, de coisas abomináveis que eles estão liberando agora, que eles fizeram no passado, envolvidos com Baal. Mas poucas pessoas sabem disso, né? As pessoas veem, algumas ainda veem até agora como teoria da conspiração. É um negócio tão chocante que muitas pessoas elas não querem nem acreditar que isso é uma realidade, né? De tão absurdo.